definidas as semifinais da Copa das Confederações do Brasil. Pela primeira vez na história da competição, de um lado do grupo times sul-americanos e do outro times europeus. Meninos, sejam todos bem-vindos. E antes da gente começar o nosso programa, hoje a gente pode dizer que finalmente finalizamos o nosso cenário, já está tudo completo aqui, todos os participantes estão a postos, o cenário, o chão, a TV. Acho que não está faltando mais nada agora, né? Só tá faltando uma lipo para nós dois aí. Se tiver algum médico aí, dava outra, né, Vã? Isso é ele que tá falando. Ele não tá precisando, imagina. Pede 3. Falta pintar o suporte da TV, só isso também. Pintar não tá de tão verde? completo. De verde não, pelo amor de Deus. De verde tá bom, né? De verde já basta nos meus olhos. Nossa, Só que meu não, Deus. né? Então agora vamos falar sério agora, falar da Copa das Confederações. Vocês sabiam que pela primeira vez essa disputa aí de times sul-americanos com times europeus? Não sabia dessa informação, não. Por que vocês não pesquisaram, então? Não, tá muito bem informado. É palmeirense assim, tem que se informar, né? A gente tem Ser você B, pra fazer ser isso. C. Muito obrigada, a produção aqui é boa. E o Éder? Tá aí, Éder? Fala muito. Fala muito. Estamos aqui, tô achando aí graça e tudo, mas quero parabenizar aí o estúdio. Ficou bonito, ficou legal o estúdio. Puxa saco. Quer ficar? Politicamente correto. Então, eu acho que essa Copa das Confederações, todas as zebras foram embora para casa. Acho que sobraram os maiores campeões mundiais aqui mesmo. Itália, Espanha, Brasil e Uruguai. Vamos falar, então, primeiro... Vamos falar dos jogos que antecederam essa decisão da semifinal. Então, pela segunda rodada do Grupo A, o Brasil foi a Fortaleza e ganhou 2-0 do México. Vocês acompanharam esse jogo? A gente já tinha comentado no último programa que seria bom que abrisse o placar logo no início do jogo, e foi isso que aconteceu, né? Foi a exemplo do que aconteceu no jogo com o Japão. O Brasil, antes dos 10 minutos, fez o gol e assim tirou a pressão, porque o México estava sendo ultimamente uma pedrinha no sapato da seleção brasileira aí. E o Titiarito no jogo com o Brasil, ele não apareceu muito não, né? Acho que ele era uma grande promessa, todo mundo falava bastante dele, só que ele não mostrou que veio, pelo menos no jogo contra o Brasil. Ou foi bem marcado, né? Não titiou nada nesse jogo aí. Só ficou com o nome mesmo que herdou do pai, porque tá jogando nada, o nível dele Mas caiu a mesmo. forma que o México jogou, tem jogado, não tem, assim, facilitado tanto para ele, né? Tanto que ele fugiu um pouco das características dele, que ele é mais jogador mais próximo da área. E nesses jogos aqui na Copa das Confederações, ele tinha muitas jogadas, muitos momentos ele vinha pro meio para buscar essa bola. E aí já não tinha um homem de frente, que era ele mesmo, né? Então a própria seleção do México dificultou o futebol dele nessa competição. E a zaga do Brasil também, né, que tá chegando junto, né? Zagueirada boa, então tá dando oportunidade. O time do Brasil tá bem entrosado, né? Bem entrosado. Agora sim a gente tem como observar um time se formando ali mesmo na equipe do Brasil. Tá dando uma evolução, né? Eu acho que foi bom acontecer isso daí, pegar todos esses times aí. Agora passou da Itália, pegou o Uruguai. Se chegar na final, eu acredito que chegue contra a Espanha, já evoluiu bem o futebol, o Filipão conseguiu consertar, né? Porque eu acredito que na zaga tem que fazer um acerto, e do lado direito com o Daniel Alves, que não está rendendo muito, né? Houve Meio uma melhora apagado. significativa, assim, o Brasil, né? Do que a gente, antes da competição, aquela desconfiança, vai bem, não vai bem. E durante a competição, como tive mais tempo para treinar, criou conjunto a equipe, aí realmente evoluiu. Mas ainda tem muito que ser ajustado. O próprio Filipão, numa entrevista, comentou isso. Que o Brasil, hoje, se fosse falar, está preparado para ir para a Copa? Lógico, ainda não. Tem um tempo ainda para a Copa, mas ainda o Brasil não está pronto para a Copa. E tanto que ele não mantém, não sei se tem observado, ele não mantém o segundo tempo igual ao primeiro. O primeiro tempo ele sufoca, faz a pressão, tem feito o gol já rápido, como foi dito, tira aquela pressão. Só que daí no segundo tempo ele tem uma queda, né? E aí, tanto que sofreu com o México, sofreu uma certa pressão no segundo tempo contra o México, contra a Itália, né? Porque não manteve o mesmo ritmo do primeiro tempo. Contra a Itália, ele chegou... Peraí, não. A gente está falando da segunda rodada. Não vamos misturar as coisas, não. Vamos falar do segundo jogo, então. Só para depois a gente falar da terceira rodada. O segundo jogo da segunda rodada foi um jogão, por sinal, né? Itália e Japão. Coitado do Japão, Nossa, sufocou a Itália o tempo inteiro, foi prejudicada pela arbitragem, porque não foi pênalti para a Itália,
Depois o Bandeirinha devia ter dado aquele golzinho do Japão pra Ele pelo tava menos numa sair força, empatado, Dar uma né? compensada, né, no pênalti que ele marcou lá. Pra mim, até agora, é o melhor jogo da Copa das Confederações. Surpreendeu, né? Surpreendeu, porque o Japão, ele entrou em campo com uma outra postura, diferente da que ele entrou contra o Brasil no primeiro jogo. Né, ele entrou sufocando a Itália, posse de bola. Abriu Né, 2-0. 2-0 já. Aí no finalzinho do primeiro tempo, a Itália fez 2-1, o que deu uma acordada na Itália pro segundo tempo. Aí a Itália fez 2 gols rapidinho no segundo tempo. Menos de 9 minutos, 10 minutos, a Itália já virou o placar. O Japão não merecia aquela derrota, não. Também concordo e, como o Rafael falou, bastante toque de bola e velocidade. Eles jogaram, não foi aquela coisa assim de pressa, né, que precisava ganhar um jogo, mas jogaram com velocidade, com posicionamento, pressionaram os 2 tempos, tanto o primeiro como o segundo tempo, a Itália. Não merecia perder realmente o Japão. Foi um belo jogo do Japão. Teve um jogador japonês, se não me engano, é Kagawa, o nome dele, parecia que ele estava em todos os lugares do campo ao mesmo tempo, né? Parece que toda hora que falava o nome dele, ele estava no ataque, estava na defesa, estava no meio de campo. Motorzinho, jogaram né? muito. Motorzinho. Outra coisa que funcionou no jogo também foi o esquema tático. No jogo contra o Brasil não funcionou porque o gol do Brasil saiu logo aos 3 minutos. Então isso aí desmontou o esquema tático japonês. Tem que ir pra cima, né? Aí no segundo jogo contra a Itália funcionou direitinho, com só um atacante na frente. E acho que 4-5-1 funcionou, o meio de campo da Itália, do Japão funcionou certinho. E tanto que abriu 2 logo assim, foi surpreendente mesmo. E poder de reação da Itália também, né? Que mostrou, né, que é um time de atitude, né? Que chega junto também. E o Super Mario? Que o pessoal lá costuma falar, né? O Balotelli. Jogou bem? Ele é aquele centroavante trombador, né? Que força física, né? Chega junto. Tem um pouco de técnica, não é muito apurada, mas é mais a força física, né? Ele chega junto, tromba com a zagueirada, tanto que a maioria dos gols dele que ele faz desse jeito, né? Chega no bate e rebate, ele tá junto. Ele incomoda, né? Ele é trombador. Por conta da força física dele, e ele preocupa, assim, a zaga. Se não pode dar espaço, né? Que ele, como o Romeu falou, ele usa muito da força dele. Tem que saber também a marcação, você não pode ir no corpo a corpo com ele, como ele é forte, ele escora o corpo no zagueiro e normalmente ele sai livre com a bola, ele consegue se escapar. Então tem que ter muito cuidado. Marcação dupla, né? Um zagueiro de primeiro e outro na sobra, né? Contra o Japão, apesar dele ter feito o gol de pênalti, não jogou muito bem, não. Jogou melhor contra o primeiro jogo que ele fez contra o México. Foi o melhor jogo dele na Copa das Confederações. E contra o Japão, só mais um detalhe, né? Falando da Itália, o Japão jogou super bem, foi, acho que, o melhor jogo, realmente também concordo, da Copa das Confederações, o futebol que o Japão apresentou ali, mas a gente tem um detalhe que às vezes tem que ser dito, a experiência, né? A equipe italiana, né? A equipe italiana é experiente, tomou sufoco, podia ter perdido de 3, 4... mas você vê ali naquele momento, tomando sufoco, eles vão uma tabelinha, fizeram acho que o 4º gol, né? O 4º gol foi uma jogada no lado direito que eles tabelaram, foi na linha de fundo que jogou para trás. Golaço. Quer dizer, é time que tem experiência, não se afoba, tá tomando pressão, mas não entra em desespero. Aí o Japão meteu aquelas 2 bolas na trave, né? Foi, voltou, foi... Um pouquinho antes do gol da Itália. Não, foi depois. Não, foi antes? Foi antes do gol da Itália. Depois falam que é brasileiro que não desiste nunca, né? A Itália tava perdendo, ainda foi atrás do placar. O gol do Japão estava mais maduro que o gol da Itália e acabou no contra-ataque a Itália fazendo o gol. Futebol é técnica, mas também tem que ter um pouco de sorte também, né? Infelizmente é assim, né? Nem sempre o melhor vence. Todo mundo torcendo. Se fosse assim, todo mundo ia querer que o Tahiti fosse campeão, né? Pois é. Ainda falando do Tahiti, segundo jogo do Grupo B, Espanha e Tahiti. Foi a maior goleada até então da Copa das Confederações, 10-0. Pensei que era handebol, era da futebol. História, né? Acho que da Copa das Confederações. Deve ser. Que é o outro jogo que tinha sido maior goleada e o maior número de gols. Era o Brasil 8, Arábia Saudita 2, acho que em 99. Mas até pro Tahiti ter só um profissional, acho que tá bom demais, né? É complicado. O futebol é alto nível, né? Seleções, campeão do mundo, Espanha, Brasil, a Itália, vários títulos. Aí vem o Tahiti, um time amador.
Realmente veio para participar. Até a Nigéria, né? Tem Já foi como... campeão olímpico, tem título que o Brasil não tem ainda. Eu acho que o que aconteceu muito com o Tahiti é se sobrou vontade, mas faltou condicionamento físico também. Porque no segundo tempo eles voltavam mortos. No primeiro tempo já não estavam aguentando. Quer dizer, um eletricista, outro, né? Inclusive foi guia turístico de um dos jogadores, se não me engano, da Espanha, que foi passar umas férias no Tahiti e estava lá jogando bola com ele depois. Não era um time profissional. E tem time brasileiro atrás de 3 jogadores do Tahiti. O América Mineiro está procurando 3 jogadores, está querendo que fique aqui no Brasil. Como tá? Então eu falei assim, podia uns 2, né? 4 pro Palmeiras também, né? Dá uma reforçada. Leva pro São Paulo, leva pro seu time. Ninguém tá querendo jogador Tahiti. Tirando as brincadeiras, né? Eu acho que alguns jogadores do Tahiti podia servir para algum time paulista do interior para disputar a série C, série D do Foi no 15, então. Né, entendeu? Tem jogador lá. Mas o Tahiti, a linha de impedimento dos caras, brincadeira, não? Nossa, parecia um queijo suíço ali. Nossa. A linha de impedimento era... a gente espera que sirva de experiência, né? Que eles vieram pra cá e aprendam o próprio país. O objetivo era trocar a camisa. Não, o objetivo deles era fazer um gol. Aconteceu e eles estão felizes da vida. Eles falaram que foram embora com a missão cumprida, mesmo em 3 jogos eles tomaram 24 gols e eles ficaram muito satisfeitos com o resultado. O jogador lá que fez o gol é herói nacional agora. Fazer um busto pra ele lá no Tahiti, né? Bom que manter o nível de 8, né? 8, 16, 24, teve um nível, né? O Ibis vai ser convidado para jogar contra ele. Teve até uma torcida ontem na Arena Pernambuco, igual eu comentei no programa passado, foram com a camisa Tahitibis, né, em homenagem ao Tahiti e ao Ibis, que é considerado o pior time do mundo. Acabou o jogo, acenderam uma faixa, obrigado do Brasil, quer dizer, o Brasil recebeu bem, né? Não, todo mundo tava torcendo pro Tahiti, né? Felizmente aquela enquete lá não deu, né, que o Tahiti ia ser campeão da Copa das Confederações. Inclusive contra a Espanha, acho que tava tomando 3-0 e a torcida brasileira, cada toque que o Tahiti dava na bola, gritava olé. Olé, pô. Eles falaram que eles ficaram maravilhados assim, com esse acolhimento dos brasileiros, né? Mal sabiam eles que, de um certo modo, foi um pouco de deboche também, né? Porque... mas foi pegar no pé dos adversários, né? Uruguai... Então, agora, falando do jogo da segunda rodada do Grupo B, Nigéria-Uruguai, o Uruguai venceu a Nigéria por 2-1. Acho que aí já acabou um pouco assim da esperança da Nigéria de classificação, né? Se tivesse conseguido um resultado melhor que o Uruguai... Foi esse jogo aí que decidiu a segunda vaga no Grupo B. Que o primeiro lugar, desde antes de começar a Copa das Confederações, já tinha dono, era já, de se esperar que fosse a Espanha que conseguisse. Mas a segunda vaga estava em aberto entre o Uruguai e a Nigéria. E deu o Uruguai, né? Lógico. Eu esperava um pouco mais da Nigéria também. Eu achava que a Nigéria fosse fazer frente ao Uruguai, né? Porque até o Uruguai não vem vindo bem, não vem jogando bem. Aí a Nigéria só destaca o Mikel, que joga no Chelsea. E mesmo assim, ele, na minha opinião, ele joga melhor na seleção da Nigéria do que no Chelsea. Porque o Chelsea já coloca ele mais de volante, ele joga mais atrás. E na Nigéria ele foi mais um meio atacante. Fica mais solto. Onde ele apareceu bastante. Fez gol, tudo, e foi o melhor jogador da Nigéria. Agora, pela terceira rodada, vamos voltar ao Grupo A. O Brasil enfrentou a Itália em Salvador, 4-2. Acho que foi um resultado surpreendente, porque é um clássico mundial, né? Os 2 maiores campeões do mundo se enfrentando ali, 5 títulos para o Brasil, 4 para a Itália. E o jogo não foi tão equilibrado assim. Acho que até o segundo gol do Brasil ali, depois a Itália buscou o resultado, e depois o Brasil, o Fred, aliás, né, desequilibrou o jogo. O Brasil abriu um gol irregular do Dante no primeiro tempo. Isso não precisa comentar, né? Tava irregular, pô. Quem disse? Todo mundo disse. Tava irregular mesmo? Tava impedido? Tava. Daí a Itália empatou, o Neymar fez um golaço de falta. Pra mim o Buffon falhou. Porque goleiro, quando a bola vem no seu canto, não pode tentar escolher o canto. E tanto que acho que na hora do gol, ele viu que ele errou, ele até levantou a mão, pediu desculpa para os companheiros. E daí o Fred já fez o 3-1. E no segundo gol da Itália, o juiz fez uma lambança lá, que ele tinha marcado o pênalti. Mas ele validou o gol, né? Isso não existe, né? Ele apontou o pênalti, porque o Dante, acho que agarrou o Balotelli. Foi o Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo agarrou o Balotelli. E o juiz estava apontando a marca do pênalti. Ele apitou. O jogador do Brasil até parou no lance. Daí o zagueiro da Itália lá, o
Chiarini fez o gol. Não lembro também. E... Thiago Silva quase tirou a bola ainda. e... Também de comentarista aqui, viu? Fazer uma pesquisinha de vez em quando é bom, viu? Ó, faz tempo já que foi o jogo. Chiellini. Olha lá, ó. Chiellini, isso. Depois vai ver errado. Só tem nome de mulher que é time lá de Itália, né? Jaqueline, É, Chiellini, tá Daniele, O Daniele. Andréa Pirlo. André Botelli é cantor. Daí ele viu que foi o gol. Só que como os juízes dizem, né? Que pênalti não tem vantagem. Então era pra ele ter marcado Não, ele apitou. realmente o pênalti. Apitou, acabou, filho. Parou, ele apitou. Se ele apontasse e não tivesse apitado, beleza. Ele apitou, parou. Agora, viu, como vantagem, eu tendo que apitou, existe isso no futebol. O juiz estava perdido nesse jogo. Que isso? Mas é um juiz do Uzbequistão que já tem experiência em apitar grandes decisões e jogos muito importantes. A né? sorte dele é que o Brasil ganhou, senão acho que ele não apitava mais. Eu né? acho que, não sei, talvez o quarto gol também do Brasil, acho que o Fred também estava um pouco à frente, se eu não me engano. Também houve comentário de que tivesse impedido. Mas são lances assim difíceis. O do Dandy mesmo é difícil. É um rebote do goleiro, a bola tá voltando e o jogador tá vindo de frente. É segundo lance, né, meu? Que no Então primeiro fica que dá um difícil. impedimento. Então, né? espalmou as duas bolas para dentro da área, né? No último gol e no primeiro. E ainda no o último correto gol é foi por espalmar meio pra da lateral. área ainda, né? Foi. Ainda o do gol do Dante, ele espalmou, tentou espalmar pro lado, só que o Dante estava bem posicionado, entre aspas, né? Mas Sorte estava lá nossa. para fazer o gol, né? Sorte. Terminamos em primeiro, não vamos pegar a Espanha agora. O Brasil pega o Uruguai. Então, no segundo jogo dessa rodada, Nigéria 0, Espanha 3. Acho que esse jogo mostrou, né? A Nigéria segurou bem o time da Espanha nos 45 primeiros minutos, mas a gente viu que não tem como segurar, fazer frente à Espanha um jogo inteiro, né? A Espanha jogou pro gasto também, né? Já estava classificada, já estava praticamente em primeiro. Torcida Jogou brasileira vaiou também o futebol da Espanha, né? Que futebolzinho chato, não. Tic-tac, tic-tac. Pelo amor de Deus. Viu? O brasileiro tá acostumado com esse jogo chato. Não, mas é que a Espanha, como a gente falou no programa passado, né? A Espanha ela é o controle de bola, né? Posse de bola, é o toque pé em pé e aproximação. E fecha os espaços. Eles não deixam espaços. Estava observando, quando um está com a bola, se percebe que já vem três. Um de frente e dois aqui do lado, já para fazer a triangulação, tocar no quadrado ali e tal. E é difícil realmente. E também tem uma jogada, até no Barcelona, como que é a referência ao Barcelona, né, pelo jeito que a seleção joga da Espanha, eles começam a triangular ou fazer o toque ali no meio e de repente um dos laterais, o Daniel Alves mesmo faz isso no Barcelona. Dispara, ele cruza, ele em diagonal, assim, ele cruza para eles lançarem essa bola. Ele sai nas costas e ninguém acompanha, é difícil. Isso aconteceu no primeiro gol, o Alba. Jordi Alba fez, né? Ele sai correndo e várias vezes. O Jordi Alba fez 2 gols, né? Ele dispara assim e sai, porque já é uma jogada treinada já deles. Eles ficarem ali tocando, aí quando a seleção adversária tenta roubar a bola ali, não percebe que o lateral está indo pelas pontas assim, e sai em diagonal. E aí que eles lançam essa bola. E o time que tá marcando tem que ter preparo físico, né? Porque os caras têm 80% de toque de bola. E toca, imagina pra ficar correndo atrás. Isso porque a Nigéria tem, né? Preparo físico. E eu contra a Nigéria estava vendo também, quando eles perdem a bola estava com a Nigéria, você percebe que a seleção da Espanha ela aglomera. Ela vem 5, 6 assim, já próximo da bola ali para tentar roubar. Não dá espaço. Como diz meu amigo aqui, é marcação aranha. Marcação aranha, marcação é verdade. aranha. Quem tem futebol sabe o que tá falando aí. Marcação aranha. Mas Agora, desse então, jeito. você queria falar da com ponta. Espanha, quais os comentários que você tinha para fazer da Espanha? Você falou, vamos falar da Espanha, que eu quero Não, cornetar. futebol chato, tem que cornetar mesmo. Mas tá só futebol isso, chato. o futebol é chato? Viu? Você olha o futebol da Espanha, o que é? Eles ficam tocando. Na hora que o cara cansa, o Iniesta ou o Chaves dá um lançamento, igual vocês estavam falando aí. Isso aí que é o negócio. Imagine, toca. Uma hora você vai dar o vacilo e dá enfiada de bola. Agora, quem que aguenta assistir um jogo desse aí? É muito chato. O jeito da Espanha jogar é chato mesmo de se assistir. Porque É chato, mas é eficiente. Só que, né? então, isso que eu ia comentar. Só que é eficiente e hoje no futebol mundial, né? É a referência. Futebol Quer é dizer, resultado. eles dão demonstração. Não, que cai é o Palmeiras. E a seleção da Espanha tem demonstrado para todas as outras seleções e para o mundo, para o futebol,
é que o futebol é um esporte coletivo. Você vê que toda a seleção dos Espanha da maneira que joga, todos participam, né? Não é um jogador, não é dois só que faz a diferença ou chama a atenção, mas é toda a Espanha. Então, é uma referência realmente nesse sentido, de que as outras seleções, outras equipes de futebol têm que entender que o futebol é coletivo. Não é para se jogar em referência de um apenas. Vamos jogar para aquele jogador. Como se falava muito do Santos, do Neymar. O Santos joga pro Neymar. É só o Neymar. Dependência, né? Marcou ele e acabou o time. Agora, só para a gente citar, então, foi 8-0 para o Uruguai contra o Tahiti. Mandou o Tahiti para casa, fizeram festa com a torcida brasileira, trouxeram bandeiras, faixas. Então, agora as semifinais estão decididas, Brasil e Uruguai. O Brasil vai enfrentar, eu acho que o jogo mais traumatizante da história brasileira, né? Brasil e Uruguai, há 63 anos atrás, Maracanazo. E esse ano agora, o Brasil chegou a ganhar do Uruguai no ano de 2009 pelas eliminatórias da Copa Sul-Americana, da Copa, né, nas eliminatórias sul-americanas, por 4-0 em Montevidéu. Vocês acham que o Brasil tem condição de ganhar do Uruguai e ir para a final agora? O Brasil contra o Uruguai, quarta-feira, é favorito, né? Tanto pelo futebol que vem apresentando nessas Copas de Confederações aí. E o Uruguai, igual o Éder já falou, não está aquele futebol vistoso, não está jogando bem há muito tempo. Eu acho que o Brasil é favorito, sim, quarta-feira. O Neymar toma cuidado com o Lugano lá, que vem para rachar mesmo, hein? Nossa, hein? O Lugano bate muito, que beleza. O Lugano bate muito, só que o jogador que mais fez falta nessa Copa das Confederações foi o Neymar. Ele mais sofreu, só que ele mais... porque o Felipão manda marcar, quer que todo mundo marque, né? Ainda bem que o Materazzi não está na Itália também. Nossa, Senão, coitado do pessoal da Espanha. Você falou de data também, né? De 1950. Esse jogo do Brasil ganhando na Itália, a última vez que repetiu 4-2 em 1970, que o Brasil foi tricampeão também. Cheio de resultados históricos. 4-2. Também concordo que o Brasil vai ser favorito nesse jogo, vai para a final, né? E também é momentos diferentes das seleções. O Brasil, você vê que está numa ascensão, bem numa melhora, e o Uruguai está numa decrescente, numa decadência, do que jogou na última Copa, na última eliminatórias, não vem fazendo um bom futebol, né? Não vem jogando já bem. Que é resultado histórico, né, eles estão meio que com a superstição lá em dia, porque o jogo anterior ao jogo do Brasil e o Uruguai na Copa de 50 foi 8-0 para o Uruguai também. Então eles estão com essa superstição aí, essa coincidência. Estão achando que mas o futebol vai de novo, né? Futebol é o momento. Números a gente pode levar muito em consideração, né? E é uma seleção também que envelheceu, né? Você vê essa seleção que jogou 2010, que renovação que teve? Teve quase nenhuma, né? A zaga, só tá o Lugano lá, meio de campo meio fraco, o Forlan tá comendo o maior banco lá. A não ser só falta contra o Brasil, o Uruguai de repente desencantar, despertar. O Brasil ressuscitar o Uruguai. O Brasil pode cair na manha dos caras. Os caras vão começar a bater, vão marcar sob pressão. Quem tem que tomar cuidado nesse jogo é o Davi. Que já tá com o nariz quebrado. Tá com o nariz quebrado, ele costuma estar chegando muito junto. Esse jogo contra a Itália aí, se ele não tivesse sido substituído, ele teria sido expulso. Tava dando muita pancada, ele tem que tomar cuidado. E o time do Uruguai falou que não vai se importar, se deixar abalar com a pressão por jogar no Brasil, porque na Copa da África eles também jogaram com a seleção sul-africana e depois com a seleção de Gana. Foi sob pressão, teve até aquele jogo que a gente comentou lá. Então eles falaram que a torcida não vai ser... Não tem nem comparação a seleção da África do Sul, respeitando a Gana, com a seleção brasileira, né? E time sul-americano também não sente muito, não. Não tem comparar, não tem parâmetro para comparar Brasil e as seleções da África. Então, agora, só para a gente citar também, a outra semifinal é Espanha e Itália, que acontece dia 27, às 4 horas, em Fortaleza. Balotelli já foi embora do Brasil, não joga mais, está machucado. Vai ser um grande desfalque, então vocês acreditam que os favoritos para a final sejam Brasil e Espanha? Se o Balotelli estivesse jogando, podia ser diferente. Agora, sem o Balotelli, acredito que a Espanha passe. Eu acho que com Balotelli, sem Balotelli, a Espanha é favorita em qualquer circunstância contra a Itália. Eu também acho que se a Itália, mesmo a Itália completa, se considerasse qual é a escalação completa, contra a Espanha ia ser muito difícil. Eu acho que a Espanha ainda seria a favorita. E também tem o desfalque do Pirlo, não sei se ele joga, né? Que ele estava machucado, estava contundido,
que corre o risco de não jogar também, que daí já enfraquece mais ainda a Itália perante a Espanha. Mas eu acho que não vai ter novidades. Eu também acho que é Brasil e Espanha na final. Sem o Pirlo, perde poder de bola parada, armação. De bola parada. Então tá bom, a gente encerra aqui esse assunto da Copa das Confederações. No próximo bloco, a gente volta para conversar um pouco como anda essa preparação dos times brasileiros para o retorno do Campeonato Brasileiro após essa competição. Até já! Está de volta e agora, como é de praxe, nós temos o momento... Judiação! Momento judiação só pode ser o Balotelli, né? Voltou para a Itália, deixou o Neymar na mão, o Neymar pensou que o Balotelli ia pagar tudo a conta, judiação, foi embora. E agora, o que o Neymar tem que fazer? Pagar a conta para quê? Para ir lá para Santa Catarina, Florianópolis, né? Eles iam passear lá? Ia passear com as namoradas lá, encheu o caco, tudo na faixa. Coitado do Neymar, judiação, vai ter que pagar a conta. Vai ficar meio pobrezinho. Qual praia que eles iam? Não, agora falando um pouco sério. Vai nudismo do Pinho. É o Balotelli mesmo. Uma porque ele chegou com tanta pompa no Brasil, achando que ia ser o jogador da Copa das Confederações, e não foi isso que ele mostrou. Jogou bem o primeiro jogo, os outros dois não jogou nada, contra o Brasil se machucou, já foi embora, nem a semifinal vai jogar. E negada bateu nele contra a Itália, o Brasil bateu bonito nele, hein? Aí eu posso falar judiação também, aquele cabelinho do Davi Luiz, hein? Ele podia dar uma paradinha ali, né? Tá muito grande. Dante, Marcelo. É o Globetrotters, lembra que tinha televisão, geladeira dentro, escondia. Essa aí não é do meu tempo. Nem do meu, também não entendi nada. Nem sei o que vocês estão falando. Os dois veinhos aqui. Não manja, né? Não manja. Os melhores momentos nós já passamos. Filho. Hoje em dia ninguém Futebol arte já passou. Ele ficou meio esquisito. Ficou meio... Os melhores É que o futebol arte, não. Agora tem que contentar com esse futebolzinho. Agora essa correria toda aí. Viu? Até japonês tá jogando bola, filho. Pelo amor de Deus, não sabia nem tocar bola, hein? Então, meu, aproveitando que você está falando muito, aí você tem alguma novidade de São Paulo para trazer para a gente? Ou você não, nem pesquisou? Nossa, eu queria novidade de São Paulo, umas contratações, mas tá difícil. O Carleto fez a cirurgia, só vai voltar ano que vem. Isso aí todo mundo já sabia, Essa né? notícia acho que já tem umas 2 semanas, né, Romeu? Estão querendo contratar alguns jogadores aí em Luiz off, Fabiano? mas o Juvenal ligou para mim e falou, não divulga, depois que estiver fechado, que senão começa a melar, né? Juvenal, deixa para nós. E o Luiz Fabiano? Não, o Luiz Fabiano acho que vai continuar. Quem quer aquela bomba lá? E aí, filho, notícia do... O que pipocou na rede aí, na mídia essa semana do Corinthians... Pipocou. Igual o Corinthians já tá pipocando. Né? É uns pipocos aqui, É que voltaram da Bolívia. É a venda do Paulinho pro Tottenham na Inglaterra. E Titanic tá afundando. 59 milhões de reais. Metade é do Corinthians, metade é do Audax, que é do Grupo Pão de Açúcar. E tem também a notícia do Sheik, que só vai falar em renovação depois que ele for campeão da Recopa em cima do São Paulo. Coitado, desmancha. Sheik veio que é 2 anos, o Corinthians quer dar um só. Oi, sacanagem, mano. Vai sair, vai ser campeão da Recopa em cima do São Paulo, do eterno freguês. 3-0 Você viu que tá vendendo São Paulo. nesse site de compra coletiva ingresso pro jogo? A Recopa, eu acho que procura tá boa. Nossa Senhora. Eu recebi hoje no site de compra coletiva. Peixe urbano? De peixe é com você. E aí, a notícia do peixe, depois que o Neymar saiu, o Éder nem viu mais nada de futebol. Tem time do Santos ainda. Não teve novidade do Santos. A última Viúva do Pelé, do Neymar. Ou você não sabe? A última, o que tava mais assim... se falando, era a vinda do Bielsa, mas a gente já comentou, o Bielsa não vem mais. Nossa, velha também. Foi a Faz última. 2 semanas. Tava todo mundo de férias também, né?
Agora que estão voltando. E do Palmeiras, Esse é Série o B? Palmeirinho, que Na que Série tem? B, como que tá? Palmeiras, a gente tem o Maurício Fecha pra Ramos. 18 no Palmeiras. Pode ir embora, jogar num time do exterior. Nossa, que sorte a O sua. time. Tem uma notícia do Palmeiras, jogou um amistoso semana passada com o São Bernardo e venceu de 2-0. Ó, Aí eu tô Ó, o só... Fernando Praz jogou também, Qual já time? recuperou. eu não sei, é da Arábia, se não me engano. E eu Pesquisar também, né? É bom ficar informado. Tem Tem al- do deserto da tem Arábia. alguns- Vai carregar. alguns- Só nós tem que Google. Ô, Carrega na Éder, pala, hein? eu vi alguns boatos na internet também, nessas páginas que a gente tem mais contato assim, de palmeirense, que quem pode estar voltando pro Palmeiras é o Marcos Assunção. Isso não... Credo. Meu Deus Meu do céu. Deus. O Que... Santos deixei de graça. Pode ir. Palmeiras também tá com um bom relacionamento com o Libertad. Parece que o Eguren vem também, zagueiro, que jogou pelo Paraguai. Um bom reforço E também. o Valdívia? Valdívia, infelizmente, esse final de semana pisou num caco de vidro. De E é novo. verdade. Meu Deus. Tá machucado. Viu, mas quem que é o departamento médico do Palmeiras, quem que é? O SUS? Deve ser, né, velho? Que impossível. É, o Valdívia tá pedindo mais hospitais e menos Os estádios. jogadores do Palmeiras estão no movimento. A gente tá indo no SUS, Chico. Que hospitalzinho. Tá E eu, feia e eu a fiquei coisa, né? sabendo, Pronto-socorro. e eu fiquei sabendo que também os times da Série B estão fazendo um abaixo assinado pro Maurício Ramos não sair do Palmeiras. Nem o Bruno, né? Que o Fernando Praz vai voltar. Judiação. Falando também, deixando as brincadeiras de lado, o comentário do Paulinho da venda, eu acho assim, uma injustiça com o Paulinho, pelo que o Paulinho vem apresentando jogando, ser vendido pro Tottenham. Não é desmerecendo não desmerecendo o Tottenham, né? Mas já É um desmereceu. time- Já, um já, time não ruim. querendo desmerecer, mas já Mas já desmerecendo. desmerecendo. Mas é uma equipe média lá da Inglaterra. Até no último campeonato inglês ficou em 5º lugar, nem na Liga dos Campeões não vai estar jogando. E pelo, entre aspas, pelo calibre do Paulinho, eu acho que ele merecia uma equipe melhor para estar indo para o exterior. Futebol alemão, né? Italiano, até o próprio PSG. O Real Madrid, ele parece que, não sei se foi notícia plantada, tinha oferecido também 20 milhões de euros pelo Paulinho, mas deu tilt no Neymar lá, quando ele soube que o Paulinho podia ir pro Real Madrid. Mas até aqui esse rapaz Vai marcar. marcar eu. Então, depois desse belíssimo comentário, acho que está na hora da gente encerrar o programa, né? Então, muito obrigada pela presença de vocês. Romeu, até que sentimos sua falta na última semana. Meus fãs, voltei, né? No próximo programa, então, a gente já comenta, porque nós já teremos o campeão da Copa das Confederações. Vamos só fazer aqui, qual que é o seu palpite, Éder? Quem que vai ganhar? Nessa próxima rodada, ou quem é o Não, o campeão? campeão. O campeão? Com muita dificuldade, mas acho que é o Brasil. Você? Acho que o Brasil ganha também. Mas e aquele negócio de quem 2 ganha a a Copa 0 das Brasil. Confederações não ganha a Copa do Mundo? Será que a gente vai... Ah, isso daí não Não, tem isso nada a aí ver, não. Quem tem categoria e vai pra cima, ganha. Assim Também Brasil, não vou ser diferente, também acho que o Brasil vai ganhar. Então, esse programa Linha de Fundo fica por aqui. Envie os seus comentários, as suas críticas, as suas sugestões na nossa página no Facebook, que é Linha de Fundo. Ou entre no site da TV Unimap, tvunimap.com.br. Tchau e até a próxima semana.